Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia e no vídeo de hoje eu resolvi trazer a resenha, a crítica da série Eu Nunca, que tá fazendo o maior sucesso na Netflix e dando o que falar. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho mais dessa série, aproveita já pra você poder se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, 2 vídeos por semana, e te contar que o conteúdo de maio tá sensacional. You don't look like you're asleep. What are you doing here? I'm doing exactly what I said I'd do. I'm here to have sex with you. Eu Nunca vai contar a história da Dev, uma menina indiana que nasceu nos Estados Unidos. Os seus pais se mudaram para o país em setembro de 2001 e ela acabou nascendo por lá, de forma que ela foi criada tanto pela cultura indiana quanto a cultura americana. E é mó legal ver como essas duas culturas e costumes estão presentes nela. Apesar dela seguir algumas coisas da cultura indiana, ela tem uma forma muito americanizada de viver. Um exemplo disso é que os pais dela são vegetarianos, mas ela adora comer uma coisa, ela é carnívora, adora comer carne. E no último ano a Dev passou por vários poucos e boas na vida dela. Pra começar, o pai dela acabou morrendo, ele teve um ataque cardíaco no meio de uma apresentação da escola dela e ele acabou morrendo, foi um evento muito triste. E uma semana após esse evento tão triste que marcou a vida da Dev, de perder o pai, a pessoa que ela mais amava no mundo, as pernas dela pararam de funcionar, ela não conseguia andar nem fazer nada e ficou por 3 meses na cadeira de rodas e isso nunca soube o motivo dessa paralisia nas pernas. E por conta de todas essas coisas ruins que aconteceram na vida da Dev, ela quer que o segundo ano dela seja diferente. Ela não quer ser mais conhecida como uma garota indiana triste que perdeu o pai, que teve as pernas paralisadas. De forma que ela tem um plano para ela e suas amigas, a Fabiola e a Eleanor, se tornarem populares. De certa maneira, a Dev e suas amigas são consideradas nerds por alguns alunos da escola, tanto é que elas têm a permissão para poder comer junto dos professores nas salas dos professores. A Fabiola ela é presidente, capitã do time de robótica da escola. Já a Eleanor participa do grupo de teatro da escola, do clube de teatro da escola. E ela tem uma veia meio artística, ela adora um draminha, ela tem uma veia para as artes, ela é bem talentosa nesse aspecto. Já a Dev, ela fica competida em tudo com o Ben, um colega dela da escola, para ver quem que é melhor, quem que é mais inteligente, quem tira as melhores notas. Então a Dev quer acabar com essa visão de que elas são populares, que elas são nerds, ela quer se tornar popular junto com suas amigas. E para elas poderem se tornar popular, a Dev tem um plano. Todas vão arranjar um namorado. E ela já esquematizou tudo. Quem que deve procurar o quê, quem que deve fazer o quê, tá tudo esquematizado na cabeça dela. E pra ela isso é a chave do sucesso. Guys, sophomore year is gonna be our year. You can feel it. But we're not cool. Would a not cool person wear one dangly earring? Which brings me to my plan. We're rebranding. E nem é preciso dizer que esse plano vai acabar falhando miseravelmente. A Dev vai fazer algumas descobertas, vai ficar chateada com algumas coisas que acontecem. E no meio disso tudo, ela acaba se aproximando do Paxton Hall Yoshida, também conhecido como um dos garotos mais lindos da escola e seu crush supremo. E com essa aproximação do Paxton, a Dev acaba saindo com ele algumas vezes e deixa seus amigos acreditarem que ela se envolveu com ele romanticamente e que ela chegou a transar com ele. E ela deixa elas pensarem isso porque ela não quer ser mais conhecida como uma garota indiana triste que perdeu o pai, que teve problema lá, que ela não conseguia andar. E ela quer ser conhecida como a garota que transou com o Paxton Hall Yoshida. Ela quer se tornar popular e ela quer que as pessoas parem de ter dó dela. E devido a essa aproximação da Dev com o Paxton, de fato, ela vai acabar se tornando popular entre alguns alunos da escola. Ela vai acabar frequentando algumas festinhas e vai ser conhecida como a garota do coiote, a menina coiote. Até engraçadinha a história de como esse apelido surge e eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês. Mas nesse meio tempo que ela tá se tornando conhecida pelos alunos, se tornando popularzinha como ela sempre queria, as amigas delas não gostam disso, falam assim: Dev, você mudou bastante, você tá alucinada com esse treco de ser popular, de sair com Paxton Hall Yoshida, você não é a Dev que a gente conhecia e a gente vai se manter afastada por enquanto disso. E além de ter esses problemas com as amigas delas, que vão ter uma briga, a Dev também tem uns problemas em casa, porque ela e a mãe discutem muito. I'm lost. And I'm not lost. High school's a dick. Are we allowed to say dick now? E por se tratar de uma série adolescente, obviamente você vai se questionar algumas atitudes da Dev e vai falar assim: meu Deus, minha filha, por que você fez isso? Ou por que você tá fazendo isso, falando isso? Você fica questionando as atitudes dela, porque ela pisa na bola, ela vai magoar algumas pessoas, inclusive membros da família dela. Mas você tem que tentar entender que ela é apenas uma adolescente de 15 anos, que ela vai errar muito na vida. E todo mundo, quando era adolescente, já fez muita burrada nessa vida. Ninguém aqui é perfeito. Então acho que sempre vale a pena de lembrar de quando a gente era adolescente, das burradas que a gente fazia nessa época. E no fim, a Dev, ela só quer se livrar do bullying. Ela não quer ficar toda hora sofrendo bullying pelos colegas. Então você consegue ter um fatorzinho de identificação com a personagem nesse sentido. E apesar de alguns momentos bem vergonha alheia que ela passa, você fica assim: meu Deus, não acredito que você fez isso. Em vários momentos eu consegui me colocar na pele da personagem. Quem nunca já não sofreu bullying na escola?
Quem nunca já quis ser popular? Ou quem nunca já falou que tinha beijado alguém só pra não ser a única no seu grupo de amigos que nunca tinha beijado ninguém? Então você consegue se colocar na pele da personagem e sentir uma empatia por ela e se identificar com vários fatores. Além de tratar dos dramas adolescentes em que um probleminha que é pequenininho parece que é o fim do mundo, que acaba sendo um apocalipse na sua vida, a série também vai mostrar muito dos dramas familiares. Um desses dramas acontece entre a Dev e a sua mãe. Que a mãe da Dev foi criada bem nessa cultura indiana e ela transparece muito isso em seu jeito e em suas ações. Já a Dev tem um jeito muito mais americanizado, tanto é que ela come carne, fala palavrão e tem outras atitudes que não são tão comuns na cultura indiana. Direto as duas acabam brigando, discutindo e a Dev até tem a mania de responder a mãe dela, de falar alto, essas coisas. Então as duas acabam discutindo, acho que na maioria dos episódios as duas acabam tendo algum tipo de discussão. E além disso, dessa questão com a mãe dela, que às vezes as duas têm um embate meio grandinho, a gente também vai ver a questão da Dev com seu pai, de como ela sente falta dele. Inclusive, ela vai na psicóloga e a psicóloga falou assim: olha, a gente começou essas sessões porque você estava passando por poucas e boas, seu pai tinha morrido, você estava com aquele problema nas pernas, só que a gente nunca conversou com seu pai, sobre seu pai, você quer falar sobre ele, só que a Dev não consegue falar sobre isso, ela não se sente preparada, e você vê toda vez como ela fica sensibilizada quando o assunto é o pai dela, e em vários momentos tem flashbacks que mostram isso de como o pai dela era uma das pessoas favoritas e como até hoje ela sofre com a morte dele. You're a weird girl. Yes, I am. Buckle up for some steamy teen romance. E pela nossa protagonista ser uma personagem indiana, a gente acaba tendo um pouco dessa cultura indiana presente na série. Seja pelos costumes que eles falam, de coisas que acontecem, como a prima dela, Kamala, ter que se casar com um casamento arranjado que os pais dela estão tentando arranjar. Sem contar que pra mim o melhor episódio de todos, um dos melhores assim nesse sentido, foi o episódio em que tem o Festival do Puja, que é um festival indiano, que acontece na escola da Dev para toda a comunidade indiana local, que mora nessa comunidade onde a Dev vive. Então achei mó legal, pessoal, as roupas típicas, as comidas, os trajes que o pessoal usa, as danças, é muito rico esse episódio, sem contar a mensagem que ele passa pra Dev, que vários personagens falam pra ela. Tenha orgulho de suas raízes. Eu sei que no momento você pode achar que tudo isso é estranho, pode parecer meio brega, mas tenha orgulho das suas raízes, que sua família é muito importante, então se orgulhe de ser indiana. É uma mensagem muito linda que esse episódio passa. Além desse episódio, outro episódio que marcou bastante foi o episódio que nós temos tudo contado pela perspectiva do Ben, que é tipo o inimigo da Dev na escola, já que os dois competem por tudo pra ver quem que é mais inteligente, pra ver quem tira a melhor nota. Os dois competem por absolutamente tudo. Em vários episódios de Eu Nunca, você acha que o Ben é um cara bem babaca, porque de fato a forma que ele trata a Dev, ele é bem babaca mesmo em alguns momentos, que ele faz bullying com ela, que ele não é uma pessoa legal, mas você acaba tendo a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre a vida dele, de como ele é um cara solitário, e você começa a sentir um pouquinho de empatia por ele. Sem contar que depois desse episódio eu tive a sensação de que ele passou a tratar a Dev de uma forma melhor, de ser um pouquinho mais simpático com ela e nem tão babaca. Ele vai acabar ajudando ela em vários momentos, inclusive. E por sinal, pra mim a química entre Ben e Dev é 1000 vezes maior do que Paxton e Dev. Inclusive aqui do canal Escritora Rúbia, nós somos Team Ben. Guys, just give up. Oh yeah? I won't be able to walk again tomorrow because I'm about to go get railed. Peace out, virgin. Eu Nunca é uma série de comédia adolescente, então você pode esperar que vai ter muito clichê adolescente sim, mas apesar disso você vai conseguir rir bastante com algumas situações que a Dev passa, apesar de que outras você fala assim: meu Deus do céu, que momento vergonha alheia, não acredito que estou vendo isso. De qualquer jeito, é uma série bem divertidinha, que tem muita representatividade dos atores, dos personagens, é mó legal você ver isso, tanto na questão da escalação dos atores, dos personagens. É uma série muito representativa nesse sentido. Sem contar que tem várias referências da cultura pop, que além de citar Riverdale, eles também falam sobre a série Grey's Anatomy, então é super divertido isso, você ver dessa cultura pop que a gente conhece presente nessa série. Eu gostei bastante desse aspecto. Sem contar que os episódios são bem curtinhos. Ao todo são 10 episódios com cerca de 20 a 30 minutos de duração. Você começa a assistir e acaba bem rapidinho, porque vai fluindo bem, muito rápido os episódios e a narrativa da série. Eu realmente espero que vocês possam ter se interessado por Eu Nunca, porque fazia um tempão que eu não gostava assim de uma série da Netflix. Que nesse período do isolamento social, no início eu tava assim, meu Deus, vou ver todas as séries, vou maratonar tudo, vou ver todos os filmes. E no início eu comecei a fazer isso, mas depois foi tendo esse desânimo, parei de ver série, parei de assistir alguns filmes. Então poder ver uma série igual Eu Nunca, bem divertida, apesar de alguns momentos vergonha alheia, eu ri bastante, eu me diverti bastante. Foi uma série que eu maratonei em um dia ou menos, porque me pegou de jeito, eu consegui me identificar com a personagem e eu ri em diversos momentos.
Então fica aí a dica pra vocês poderem assistir, porque fazia tempo que eu não ficava tão entretida com uma série feito essa. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais sobre a Eunuca. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, principalmente com seu amigo ou amiga que adora aquela série adolescente de comédia, que adora esses clichêzinhos da vida, que eu tenho certeza que ele ou ela vai acabar se interessando demais por Eunuca, porque é uma série bem envolvente que vai fazer você rir bastante, se divertir bastante com várias das situações que a Debbie enfrenta. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês já tinham ouvido falar de Eunuca, se vocês pretendem assistir Eunuca ou se vocês já assistiram. Bora ter esse bate-papo, troca de ideias, que eu adoro poder conversar com vocês. Obrigada e até a próxima!